Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com o terceiro bloco do nosso programa, lembrando sempre nossas redes sociais, facebook.com/bandeirada, twitter @pgmbandeirada, youtube.com/bandeirada, nossos canais de comunicação. Participe com a gente, deixem seus comentários sem perder tempo. Hora da gente passar o resumo do esporte a motor em sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Semana passada não teve muitas corridas, mas a gente vai passar as que tiveram também semana passada. Antes, a gente volta para a Fórmula E para uma notícia. Fórmula E. Informação do site eRacing 365. A Fórmula E está acertando os últimos detalhes para mudar o seu status de forma oficial para se tratar de um campeonato mundial a partir de 2020/2021. Ela ainda não tem o status de campeonato mundial por causa dos valores envolvidos. Porém, isso deve ser resolvido nos próximos meses para que em 2020 e 2021 carregue esse status de campeonato mundial da FIA junto com Fórmula 1, o WEC, Mundial de Rally e o Rally Cross. Notícia posta, hora da gente ir pro Endurance. Na semana da Páscoa começou o GT britânico. Primeira prova vencida por Rick Parfitt Jr. e Seb Morris, com Adam Ballon e Phil King, Oliver Wilkinson e Bradley Ellis completando o pódio. A GT4, a vitória foi do Callum Poynton e Dean McDonald. Na corrida 2, vitória de Sander Ham e Johnny Cooker, Richard Newey e Adam Christodoulou. E na terceira posição, Andrew Howard e Marcus Sorensen. Os vencedores na GT4 foram Scott Maxwell e Seb Priaulx. Classificação do campeonato, Derham e Cooker com 37, Ballon e Key com 30, Parfitt Jr. e Morris com 27 pontos. Na GT4 os líderes são os dois vencedores, o McDonald e o Poynton, Maxwell e Priaulx com 25 pontos. Próxima prova em Snetterton, dias 18 e 19 de maio. Blancpain GT World Challenge América, prova em Virgínia. Primeira prova vencida por Álvaro Parente e Andy Sussek, Rolf Heinzler e Marco Roser na segunda posição, Miguel Molina e Tony Villander em terceiro. O Rodrigo Batista e o Maxime Solé acabaram abandonando a primeira prova. Na Pro AM, vitória foi do quarto colocado Martin Barkey e Caio Marcelli. Na AM, vitória de Cesar Baccarella e Martin Fuentes. Na segunda corrida, vitória de Rodrigo Batista. Ele venceu a prova com o Maxime Solé de parceiro. A segunda colocação ficou com o Patrick Long e Scott Highgrove. Wolf Hensler e Marco Roser completaram na terceira posição. A Pro M teve a vitória do sexto colocado na prova, que foi o Brett Kurtz e Danny Cameron. E na M, de novo, Cesar Baccarella e Martin Fuentes venceram a prova. A classificação do campeonato, se o site me ajudar, eu passo para vocês. Eu já confirmo que a próxima prova é em Mosport Park, dias 17 e 19 de maio. Vou ficar devendo a atualização do campeonato, porque o site ainda não atualizou. É isso que acontece quando os sites não atualizam suas classificações. A gente se lasca e toma na tarraqueta, né? GT Open em Paul Ricard, na França. Primeira prova, também abertura do campeonato. Primeira prova, vitória de Albert Costa e Giacomo Altoé. Martin Coldridge e Henrique Chaves, segundo. Fran Rueda e André Saravia, o terceiro colocado. Na Pro AM, vitória de Valentin Pierburg e Tom Osno-Cole, com Marcelo Ran e Alan Kodair em sétimo, da geral, tá? Na AM, vitória de Alexander Rakovina e Martin Conrad, que aliás venceram também a segunda corrida. Na AM, a vitória na segunda prova ficou com Norbert Sidler e Michael Grenier. Miguel Ramos e Fabrício Crestani em segundo, Daniel Zampieri e Alessio Roveri em terceiro. Na Pro AM, os vencedores foram Jiatong Liang e Rafael Diamaria, com o Marcelo Ran e o Alan Kodair abandonando na segunda prova. Classificação do campeonato, Costa e Altoé com 23 pontos, Ramos e Crestani com 20, o Kodrit e o Chaves com 16. O Ran e o Kodair têm 4 pontos na geral e na Pro AM eles têm 8 pontos e estão em quarto. Os líderes na Pro AM são o Liang e o Diamaria, e na AM o Rakovini e o Conrad com 10 pontos. Próxima prova, Hockenheim, 25 e 26 de maio. Vamos agora para os
monopostos. Fórmula 3 britânica também começou na semana passada, no domingo de Páscoa. Domingo e segunda, né, de Páscoa, teve prova segunda-feira. Prova em Oulton Park, primeira corrida, Clement Novalak venceu com Ayrton Simmons e Jonathan Hogarth completando os 3 primeiros lugares. Na segunda prova, Kellen Frederick com Neil Verhagen e Manuel Maldonado. E terceira prova, vitória de Jonathan Hogarth com Clement Novalak e Ayrton Simmons completando o pódio. Classificação do campeonato até o momento: Novalak 81 pontos, Hogarth 70 e o Simmons 53. Próxima prova em Snetterton, dias 18 e 19 de maio. Também teve a abertura do Super Fórmula semana passada em Suzuka, no Japão. Corrida vencida por Nick Cassidy, com Naoki Yamamoto e Kenta Yamashita completando o pódio. Próxima prova em Oita, no circuito Autópolis, 18 e 19 de maio. Na Fórmula 3 Américas, também na semana passada, prova em Road Atlanta. Primeira prova, Jacob Abel venceu com Baltazar Leguizamon e Dakota Dickerson completando o pódio. Segunda prova, de novo vitória de Jacob Abel, com Parker Locke e Austin Kasuba completando o pódio. E na terceira corrida, vitória de Dakota Dickerson, segunda posição de Baltazar Leguizamon e Jacob Abel, o terceiro colocado. O Abel é líder do campeonato com 92 pontos, o Dickerson com 89 e Leguizamon 46. Próxima prova em Pittsburgh, dias 21 a 23 de junho. Fórmula 2 em Baku, prova no Azerbaijão. Primeira corrida, vitória de Jack Aitken com Nick De Vries e Jordan King completando os 3 primeiros lugares. Sérgio Sete Câmara acabou abandonando a prova. Aliás, ele foi tirado da corrida pelo Luca Giotto, né? Na segunda prova, vitória de Nicolas Latifi com Juan Manuel Correia em segundo e Jack Aitken em terceiro. Sérgio Câmara conseguiu a sexta posição. Classificação do campeonato: Latifi 62 pontos, o Aitken 43, o Giotto 39, o Sete Câmara é o quinto com 33. Próxima prova, Barcelona, nos dias 11 e 12 de maio. Eurofórmula Open, Paul Ricard na França. Primeira prova, vitória de Liam Lawson com Yuki Tsunoda e Lucas Dunner completando o pódio. Guilherme Samaia foi o sétimo, Christian Han abandonou. Na segunda prova, Marino Sato foi o vencedor. O Liam Lawson, que tinha sido o segundo colocado, foi punido, caiu para quinto. Então Guilherme Samaia herdou o segundo lugar no pódio. Lucas Dunner o terceiro, o Christian Han foi o sétimo. Classificação do campeonato: Lawson 38 pontos, Sato 35, Dunner 31. Samaia é o quinto com 23 pontos e o Han é o nono colocado com 6 pontos. Próxima prova, como não existe mais a Fórmula 3 europeia e a Euromasters não vingou, nem saiu do lugar, né, categoria natimorta por enquanto, sobrou positivamente para a Eurofórmula receber o GP de Pau na França. Então a próxima prova é em Pau, na França, dias 18 e 19 de maio. Vamos agora falar de motociclismo. Campeonato Europeu de Velocidade, o FIM Repsol. Prova em Valência, dessa vez nesse fim de semana só uma prova da Moto 2. Vitória de Edgar Pons com Hector Garzo em segundo, Tommaso Marcon em terceiro. Classificação do campeonato: Pons 61 pontos, Nick Tully, o finlandês que acabou caindo e abandonou a prova, tem 45, Alessandro Zacconi 44. A próxima prova é em Le Mans, dia 18 de maio, mas vai ser só para Moto 3 do Mundial do Campeonato Europeu. A próxima da Moto 2, que é a principal do Europeu, é em Barcelona, dia 9 de junho. Hora do turismo. BTCC em Donington Park. Primeira prova, Colin Turkington venceu com Ashley Sutton e Tom Oliphant na terceira posição. Segunda prova, também vitória de Colin Turkington, com Matt Neal e Ashley Sutton completando o pódio. E na terceira prova, vitória de Tom Ingram, com Robert Collard e Josh Cook fechando os 3 primeiros. Classificação do campeonato: o Sutton tem 70 pontos, o Cook tem 67, o Turkington tem 65 pontos, empatado com Tom Chilton. Próxima prova em Truxton, dias 18 e 19 de maio. Ainda pelo turismo, Jaguar I-Pace. Vitória de Brian Sellers com Stefan Radzinski e Sérgio Jimenez completando os 3 primeiros lugares. Cacabueno acabou abandonando a prova. A vitória na Pro AM ficou para Mad Bincaney.
Classificação do campeonato: Sellers 82 pontos, Jimenez 77, Simon Evans tem 68 pontos, é o terceiro, Cacabuena é o quinto com 49. O líder na Pro AM é o Bandara Alessai com 106 pontos. Próxima prova também vai ser em Mônaco, dia 11 de maio. Hora do Rally. Mais uma vitória no Mundial de Rally, essa prova na Argentina, na região de Córdoba. Vitória de Thierry Neuville com o Nicolas Jussou, seu copiloto. Segunda posição para Andreas Mikkelsen e o seu copiloto Anders Jager Amland. Terceira colocação para Sebastião Ogier e Julia Ingracia. Destaque da prova foi a participação do Paulo Nobre, junto com Gabriel Morales. Eles correram com o Skoda e terminaram na 13ª colocação, completaram o Rally, o que é uma notícia muito positiva. Quem dera se a gente tivesse um carro Brazuca a temporada toda, né? Classificação: Neuville e Jussou com 110 pontos, o Ogier e o Ingracia com 80, Ot Tanak e Martin Yarveodia com 82 pontos, 82 não, desculpa, com 72 pontos, terceiros colocados. Próxima prova no Chile, dias 10 a 12 de maio. Ainda com o Rally, falando do FIA Rallycross em Barcelona, no circuito da Catalunha. Timmy Hansen venceu a prova, Kevin Hansen foi o segundo colocado, Andreas Bakerud o terceiro. Classificação do campeonato: o Kevin é líder com 56 pontos, Niklas Gronholm com 48 e o Timmy Hansen com 38 pontos é o terceiro colocado. Próxima prova é em Spa-Francorchamps, dia 11 de maio. Voltando a falar do turismo, porque tem Super TC 2000. Corrida em General Roca, na Argentina, vitória de Leonel Pernia, com Facundo Arduzzo e Mariano Werner completando os três primeiros colocados. O Pernia é líder com 48 pontos, o Arduzzo é segundo colocado com 32, terceira posição para Julian Santero e o Agustin Canapino com 20 pontos. Próxima prova é em San Juan Vilicum, 19 de maio. Para completar, para encerrar o Sexta Marcha, Porsche GT3 em Curitiba. Primeira prova, vitória de Werner Neugbauer com Vitor Batista e Marcel Miller, os três primeiros. E o vencedor da GT3 foi o Rodrigo Melo. Na 3.8, vitória de Enzo Elias. Vencedor da GT3, o Fran Lara. Segunda corrida, vitória de Vitor Batista com Alceu Feldman e Marcel Coletta, completando os três primeiros. E o Adalberto Batista foi o vencedor da GT3. Na 3.8, vitória de Matheus Iorio e a GT3 de novo Fran Lara. Classificação do campeonato: Vitor Batista 78 pontos, Marcel Miller 66, Ricardo Batista 52. O líder da carreira da GT3 4.0 é o Rodrigo Melo com 27 pontos. Aí a 3.8 tem como líder o Enzo Elias com 82 pontos. E a 3.8 GT3, liderança de Urubatã Júnior com 31 pontos. Próxima prova dia 1º de junho no Velocitar. Carlos e Eric, algum destaque? Um nome aí que alguns nomes que você disse na última pauta, que há tempos não ouvia. Alceu Feldman, Urubatã Elu Júnior. Há quanto tempo eu não ouço esses nomes? A Porsche GT3 tá caprichada de nome bom esse ano. Sim. Outra coisa também, no WRC, o acidente de Elfyn Evans no WRC, que é um dos candidatos ao RK da semana também. Foi feio a batida do Elfyn Evans. E foi batendo numa pedra. Tudo bem que não era uma pedrinha, né? Era uma mega pedra. Mas mesmo assim, é punk. Corajosos são esses copilotos que vão junto no carro, viu? Olha, esses... Esse, como diria o Iveson, né? Só tendo poliorquidismo, né? Só com poliorquidismo, com certeza. Esses aí sem condição. Mais algum que vocês queiram passar? Teve bastante coisa esse fim de semana, né? Colin Turkington também no BTCC, mostrando cada vez mais que é um excelente piloto, não importa o carro que dirija. Baita piloto, com certeza. Sim. Atual campeão, aliás, da categoria, né? Sim, é que o Turkington, eu tenho... dentre os pilotos do BTCC que estão atualmente, eu tenho um certo carinho mais em especial, porque um dos carros que ele pilotou foi aquele Levorg. Todo mundo olha só, um tijolo sobre rodas. Cara, ele fazia milagre com aquele carrinho.
É ele e o Jason Plato, né? Quando a Honda resolveu correr também com aquele... sobre rodas é legal. Aquele carro Depois gigantesco da Honda. Procura lá Eric, depois. já que sobre isso, procura aí Subaru Levorg pra você ver o porquê eu digo tijolo sobre rodas. Era uma coisa... Levorg. Levorg, isso, Levorg. gemudo. E pra completar, né, o Carlos... Paulo Nobre e Gabriel Morales completando um rally. Podia, né, ter um brasileiro correndo o Mundial de Rally, né? Paulo Nobre poderia voltar a fazer isso, né? Porque ele já fez. Já tá livre do Palmeiras mesmo, quem sabe não consegue correr. E outra coisa também, eu quero sério, colocar Eric, aqui... não é zoeira não. Nós estamos falando do Paulo Nobre. Não, ele piloto. deve estar falando isso por causa do Subaru Levorg. Ah, tá. Não, também. Quer saber uma homenagem que fizeram nesse final de semana para um recém-falecido? Na Copa Classic fizeram a equipe MC Tubarão fez o carro igual que o Carlinhos de Andrade andava nos anos 80. Putz, sensacional. Com patrocínio da Toque, da ICI. Essa é uma perda realmente sentida para o E automobilismo detalhe, brasileiro. eles ganharam a prova. Aí é mais sensacional ainda. Aliás, família Andrade, Carlinhos, Tiel, a todos que ouvirem ou quem ouvir e tiver amizade com eles, fica aquele nosso grande abraço também. Sempre, com certeza. Vamos pro próximo quadro então, gente? Bora. Aproximando já do final do terceiro bloco, mas agora chegou a hora da homenagem a quem fez história no esporte a motor. Hora do Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. O personagem de hoje dispensa qualquer apresentação. Fez aniversário faria, né, aniversário de nascimento na última segunda-feira. Caso estivesse vivo, ele completaria, agora tem que fazer as contas, de 51 para 2019, 68 anos. 68 anos. Caso este cidadão nascido na Carolina do Norte estivesse vivo, eu não vou fazer muitas apresentações, vou deixar, até porque minha voz também não vai ficar condenada, vou deixar para Carlos e Eric, que com certeza vão ter o que falar deste piloto chamado Dale Earnhardt. Intimidador. Só 7 vezes campeão da NASCAR, 6 vezes com a mesma equipe. 3 vezes bicampeão, inclusive, porque quando ele foi para Childress, os títulos dele foram todos bicampeonatos. Foi bi 86-87, depois outro bi 90-91, depois 93-94. Primeira vitória dele foi em 79, em Bristol. E aí, Rodrigo, por que você agora tá relembrando também o Dale Earnhardt? Porque a última vitória dele foi em Talladega, no ano 2000. Então, já que a gente teve um fim de semana de Talladega... Vitória não, foi algo assim incrível. Pois nas últimas voltas ele estava de 18º, ele partiu rumo à vitória. Sim. No modo fúria intenso. Não, esse aí dispensa qualquer adendo sobre ele é o seu. considerado o rei de Talladega. Exatamente. É por isso que a gente relembrou essa por causa dessa corrida, a gente trouxe o Dale para ser homenageado. Ele que também correu na Xfinity, tem 21 vitórias na Xfinity, mas lógico que o legado dele foi antes, né, chamada Winston Cup, a categoria principal. Foram 676 corridas em 27 anos de carreira, com 22 poles, 428 top 10, 76 vitórias, 7 títulos. Infelizmente, a carreira abreviada depois do acidente na Daytona de 2001, onde ele se recusou a correr com o Hans e o capacete ainda era aberto. E numa batida na última volta da prova, ele acabou
perdendo vida. Foi confirmado depois até que o acidente foi em decorrência da ausência do Hans, o que tornou o dispositivo obrigatório em todo esporte a motor mundial. Carlos, Eric, é com vocês. O que vocês têm aí 10 minutos, dividam 5 minutos aí para cada um e falem de Dale Earnhardt. Aí, Carlos, você vê que coisa tensa, hein? O intimidador, o homem de preto, o conde de Monte Carlo, o Mr. Restritor, né? Sim. Ele fez história em Talladega e Daytona também. Daytona, ele fez história pelos acidentes, assim, plásticos que aconteceu e por momentos de azares que ele teve também, a ponto de, em 1990, Eric, onde essa foi uma das únicas, se não a única vitória de Derek Cope na NASCAR, foi na Daytona 500, onde Dale Sr. liderava a prova, faltando, se não me engano, 2 ou 1 volta, o pneu fura. Não, na Daytona aqui não. E a prova cai no colo. Ele realmente e a prova cai no colo de Derek Cope. Porra, aí é sacanagem. Não, mas assim, Daytona 500 realmente ele deixou a desejar, mas ele corria, mas ele sempre correu bem Daytona. Não é que deixou a desejar. Não, eu digo assim, não, como é que eu vou te falar? Porque assim, ele corria bem na 400, na prova noturna. Na prova noturna, em Talladega, né? Só que aquela parada. Na 500 mesmo, que era o Grand Premier da parada toda, ele deixou a desejar no sentido de deu azar mesmo, né? Sim, até que quando ele conseguiu o auge em 98 vencer a prova, todas as equipes, todos os mecânicos chegaram assim, na hora que ele foi chegar no Victory Lane, chegou assim, fez uma fila, um corredor polonês estendendo a mão pra ele, tipo, cara, até que enfim você conseguiu, velho, até que enfim. E também não ganhou mais nada aquele ano. Mas você mais alguma coisa, cara, depois de tanta vez você tentando, martelando, onde perdeu por furo de pneu, perdeu onde o carro capotou de forma assim espetacular. Mas, Carlos, assim, vamos combinar, cara, é porque assim, eu sempre tentando ver pelo lado mais zoeiro da história, mas assim, a gente tá falando do cara que foi, olha só, o cara que foi induzido ao Hall da Fama da Carolina do Norte em 1994, ele foi nomeado quando a NASCAR fez 50 anos, em 98, ele foi nomeado como um dos 50 pilotos, os grandes pilotos os 50 maiores pilotos da NASCAR, isso em 1998, né? E ele tendo sido induzido a essa lista juntamente com nomes como Richard Petty, quem mais? Jeff David Gordon, Pearson, o Henry, muita gente, os Jarretts, o Waltrip e por aí vai, quer dizer, cara, o Dale quem mais? Outras coisas que ele... O Hulk do ano em 79... Exatamente, quer dizer, o cara... E assim, aquele carro preto com o número 3 ali, com a marca da Good Ranch, é icônico. É icônico, não somente nas pistas, como fora das pistas, em filmes e por aí vai. Exato, assim, a história do Conde de Monte Carlo tem a ver com o carro da Chevrolet? Tem, né? Diz que tem. Sim, claro, porque o modelo que ele corria era o modelo Monte Carlo. Mas isso foi a partir de 95, né? Não, antes... 5. Também, isso, antes era o Lumina. Era o Lumina, antes era exatamente, era o Lumina. Exato. Mas assim... Era um piloto, assim, que quando olhava assim, putz, esse carro preto, não... Eu vou ter que andar 120%, porque senão ele vai me tirar da frente. E tirava. De qualquer forma. Ele foi vice-campeão também das 24 horas de Daytona, a única que ele correu, né? Na classe GTS. E mais, ele foi tetracampeão da Corrida dos Campeões.
Em 90, 95, 99 e 2000. Sim. Em 95 ele foi o vencedor da primeira Brickyard 400. 95? 95? Achei que tinha sido 94. Não, 94 que a Indianapolis... Ah, tá. Não, ele venceu em 95, mas a Brickyard abriu em 94, tá? 94, viu? Ou não, Não era com o beleza. nome específico de Brickyard 400, era outro nome, Big Machine Vodka. Mas o evento ele existe desde 94. Mas assim, é aquela parada, foi durante décadas, né? Um dos pilotos mais queridos da categoria. Eu acho assim, a morte dele. Não é que seria ele foi que ele era, vamos colocar assim, o Eric, respeitado. meio que ele era meio que o Kyle Busch meio que uma forma parafraseando, ele era amado ou ele era muito odiado. Ele tinha os dois lados, cara. Mas eu digo assim, o Carlos, quando aconteceu o acidente de Daytona, a morte dele, né, o evento, né, que se seguiu, foi algo assim, lógico, dadas as devidas proporções, foi algo comparável ao acidente do Ayrton Senna. Sim. Quando você vê o principal piloto da categoria morrer num acidente que... Como assim? Né? Sim. Mas assim, é aquela parada. E, obviamente, o legado dele, né? O legado do Dale se fez presente durante um tempo, né, Carlos? Inclusive... Tudo bem que não foi. Tudo bem que o Ralph Jr. não foi lá essas coisas, né? Mas acho que não sabe. Mas o Ralph Jr. só fez seguir o legado de Ralph Sr. Exatamente. Pra quem não sabe, gente, o nome do Dale Earnhardt é Ralph Dale, né? Só que ele queria chamar de Dale, só o Dale mesmo e vai. Eu acho que era pra não confundir com... E sabe por que eu digo sobre o respeitado ou amado, Eric? Porque assim, ele só foi nomeado o piloto mais popular da categoria uma vez. Justo no ano em que ele veio a falecer. Então o prêmio foi pós-mortem. Foi pós-mortem. E ele só foi campeão por Chevrolet, né? Ele correu por Bic, correu por Olds, Pontiac, ele correu Ford, por Ford também. Mas só foi campeão pela Chevrolet. Sim, ele e Ford, a combinação era perfeita. Exatamente. Aliás, a tríplice, né? Dale Sr., Chevrolet e Richard Childress. Mas exatamente. Foi realmente. Realmente foi com. E foi com o Monte Carlo também. Olha isso, foi em 1980 e venceu com o Monte Carlo. É porque teve alguns anos que correu com o Lumina e depois voltou com o Monte Carlo. Por isso ele era apelidado de o Conde de Monte Carlo. Devidamente homenageado, devidamente merecido. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.